passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Nós iniciamos esse mês, o mês vocacional. Isso é uma riqueza da igreja que está no Brasil. Isso não acontece no mundo inteiro, não. É mais aqui no Brasil que o mês de agosto é dedicado às vocações. Terceiro final de semana de agosto, nós rezamos pelos religiosos, pelas religiosas, pessoas que fazem o voto de pobreza, castidade e obediência, antecipam o reino dos céus para nós. E o último é chamado Domingo dos Leigos, ou a vocação laical, os fiéis leigos, que são todos aqueles que exercem o ministério da evangelização e que não são ordenados. Então, são todos os leigos no último final de semana, com enfoque especial os catequistas. Mas, queridos irmãos, todas essas vocações são maneiras e formas, caminhos que nós escolhemos para viver o nosso batismo. O importante não é ser padre, não é ser freira, não é ser religioso, não é ser catequista. O importante é ser batizado. Isso é o mais importante. Depois, aí sim você escolhe um desses caminhos ou vários caminhos que tem para poder viver bem o seu batismo. Então, o fato de ser padre, ele não tem uma razão em si, é um caminho vocacional para viver bem o batismo. O fato de casar, por exemplo, é para viver bem o seu batismo. O fato de ser freira é para viver bem o seu batismo. Quer dizer, o núcleo, a razão, o cerne, o eixo integrador é o batismo. Agora, as diversas vocações, aí vai de cada um, das suas opções, do seu gosto, do seu chamado por Deus. E dentro desse mês vocacional, cabe a cada um de nós nos parecer mais com Jesus, porque somos batizados. Vocês estão vendo os 5 domingos que nós estamos falando sobre o pão da vida. E os 5 domingos vão nos direcionando a nos configurar com a pessoa de Jesus Cristo. Porque aqui está, talvez, podemos dizer, a palavra essência do cristianismo. Não está em fazer coisas. O cristão não se fundamenta em fazer coisas. O cristão se fundamenta em ter amizade com Jesus Cristo, em conformar a sua vida com a vida dele. É aqui que está a nossa razão. Depois, é claro, como a parte vocacional, depois sim você pode fazer as coisas, porque aquilo que você fizer vai fazer por causa dele, por ele, com ele e nele. Nós não temos com Deus um relacionamento de troca. Quem somos nós para querer trocar com Deus? Às vezes a gente tem essa mentalidade, a gente faz um pouco disso, né? Eu faço isso e Deus tem que dar aquilo, como se Deus fosse alguma coisa ao nosso mercê, à nossa vontade. Ou eu me relaciono com Deus e é muito triste de ver muitas religiões, e às vezes até no meio da nossa igreja, aproveitar da necessidade dos fiéis para levar adiante uma devoção de um Deus supermercado, por exemplo, em que eu vou me relacionar com Ele apenas para ter aquilo que eu preciso. E no Brasil é muito forte isso daqui. Eu não sei se nós temos algum problema cultural, de dependência, ou de problema sério de não formação, mas a gente vai jogando para o sagrado algo que é muito nosso, como se Deus fosse o nosso empregado e que deve dar aquilo que nós queremos. Eu sei que nós precisamos sim, mas aqui não está a fundamentação da nossa vida. Nós que temos fé e procuramos uma fé madura, o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento de pessoa para pessoa.
de conformar a nossa vida com a vida dele, de pensar como ele pensou, de agir como ele agiu, de ter ele como centro da nossa existência. É interessante, por exemplo, nós que vivemos numa sociedade capitalista, vocês podem perceber que a nossa cabeça fica quase as 24 horas por dia pensando no ganhar o dinheiro e no gastar o dinheiro. Parece que tudo fica girando em torno disso. É claro que nós precisamos do dinheiro, é claro que nós precisamos ter a nossa vida, é claro que nós precisamos lutar, mas não é a razão da vida, não é o que move a vida. Ou às vezes colocamos a nossa vida só para contentar as pessoas. Não pode ser a razão da vida também isso, porque nós ficamos escravos e ficamos numa ilusão de que o amor vem por aí, e não é bem verdade. Toda a razão de vida nossa é Jesus Cristo. As outras coisas vêm por acréscimo. Ele mesmo disse, não é? Busque o reino de Deus e tudo será acrescentado. Quando eles perceberam que Jesus deu pão, eles ficaram todos contentes, porque deu pão. Que bom que apareceu alguém que dá alguma coisa para a gente, né? E pararam ali. Jesus fala, olha, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram e ficaram saciados, mas não é porque vocês acreditam em mim. E aí começa todo um discurso. É interessante o discurso de Jesus, porque ele vai aproveitando da pessoa naquilo que ela vai falando e vai catequizando e vai mostrando a fé madura. Mas o que nós temos que fazer então? Nós temos que acreditar, ter fé. As obras vêm depois. Primeiro tem que ter fé, depois vem as obras. As obras são consequências da fé, o contrário não dá. Então eu não me pauto em quantas missas eu participei, mas como eu participei de cada missa. Eu não me pauto em quantos terços ou quantas caridades eu fiz, mas em razão de quem, por causa de quem, o que me motivou a tudo isso. É muito mais sólido, porque a criança ela tem essa visão de necessidade. Uma criança ela quer aquilo que ela quer e ela não pensa outra coisa. E às vezes com Deus a gente é meio infantil também. Nós ficamos nessa questão do querer e birrentos às vezes diante de Deus. E não crescemos na fé. O adulto não. O adulto sabe que nem sempre as coisas chegam na hora que a gente quer, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas nem por isso a gente para de viver, nem por isso para de se relacionar, nem por isso se distancia das coisas das pessoas. E aí quando voltam para Jesus e falam, mas dá para nós esse pão então, que não é só um pão que enche barriga. Aí Jesus fala, eu estou na frente dos 6, eu estou aqui, ó, eu sou o pão da vida. E aí ele termina o Evangelho de uma forma muito bonita, não é? Ele fala para nós duas atitudes: quem vem a mim não terá fome. Então a liberdade de cada um de nós, de querer ir para perto de Deus. Depois, quem acredita em mim, quem crê, esse não terá mais sede. Então, fundamentar a nossa vida em Jesus Cristo. É aquilo que nós rezamos naquela oração bonita, que tem, você sabe, tem a consagração, depois tem os mementos, que são as intercessões, reza pela unidade, reza pelo Papa, reza pelos defuntos, e lá no finalzinho, quando termina tudo, a gente faz a chamada doxologia, que é o grande louvor a Deus, quando eleva o pão e vinho consagrados, preparados pela palavra, e aí se aclama que tudo seja por Cristo, que tudo seja com Cristo e que tudo seja no Cristo ou em Cristo. Aqui que é bonito, porque quando a gente começa a entender que se Jesus ocupa o centro,
Se tudo o que fazemos, se tudo o que pensamos, se tudo o que esmeramos, se tudo o que desejamos é por Cristo, com Cristo e em Cristo, aí acontece a segunda parte da oração. A vós louvor, honra e glória. A gente glorifica a Deus e glorifica também a cada um de nós numa vivência adequada, saudável e feliz na nossa vida. Então convido a todos para que, agora em silêncio, pedir a Deus a graça de uma fé madura, muito mais do que necessidade, muito mais do que buscar benefícios, muito mais do que ter medo do que pode acontecer com a gente, ou porque senão a gente perde o céu. É uma fé infantil quando a gente está assim. Vamos pedir para Jesus uma fé madura. Fé madura significa eu querer ser como Ele, pensar como Ele, agir como Ele, sonhar como Ele. Ele é o guia, Ele é o nosso GPS, Ele é a nossa razão, Ele é a motivação do nosso dia a dia. Não temos outro manual de vida a não ser o Evangelho. Não temos outros valores a não ser o valor de Cristo. Isso de fato é aquilo que São Paulo colocou para nós. Homem novo, pessoa nova. Deixemos o homem velho. Somos do Cristo. E vamos pedir a Deus essa graça, que por uma fé madura, nossas obras estejam sempre ligadas, motivadas, somente em Jesus Cristo, nem em pessoas e nem em coisas. Tudo fazer, tudo pensar, tudo realizar, por, com e em Jesus Cristo. Diocese em Evangelização.